Olá, um ótimo dia para você, querido amigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma ótima terça-feira na companhia do nosso Senhor Deus. Hoje vamos ler aqui o capítulo 20 de Provérbios. Já estamos quase na parte final desse livro. Espero que você esteja gostando da leitura diária e que você também possa estar tirando importantes lições da palavra do Senhor. Vamos a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, onde quer que eles estejam, e que todos possam ser agraciados pela tua bênção. Hoje, Pai querido, que o Senhor possa nos dar aqui o entendimento da tua palavra, nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 20, vou ler aqui alguns versos importantes. E o primeiro verso aqui vai falar aqui de bebidas, tá bom? Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 20. O vinho, ele é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Observe que nesse primeiro verso que nós acabamos de ler aqui, Salomão está falando de dois tipos de bebidas. Ele não está falando nem de uma só, mas de duas, ou de dois tipos. Primeiro, ele está falando que o vinho, a palavra vinho aqui, a palavra hebraica para vinho aqui é vinho efervescente, ou seja, vinho alcoólico. Aquele que fica bebendo bebida ou vinho alcoólico, o vinho zomba dele. E a bebida forte é todo tipo de bebida misturada. Todo tipo de bebida misturada que também é bebida efervescente, ou seja, bebida alcoólica. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando dos beberrões. E se você for lá no livro de Romanos, a Bíblia vai falar ali sobre bebida, que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então, querido amigo, o vinho ele é zombador. Ele vai escarnecer de você. O vinho que a palavra diz aqui é o vinho, vou dizer de novo para vocês, o vinho alcoólico. E a bebida forte, bebida misturada, também alcoólico, causa alvoroço, causa desilusão, causa discussão. Todo aquele que é vencido, o que é vencido? Aquele que não consegue se controlar, não é sábio. Versículo 4, quero ler com vocês. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. A moleza do preguiçoso um dia vai causar danos. A moleza, a preguiça, um dia vai causar problemas para você. Versículo 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Ou seja, um homem sábio pode discernir o que ele pensa em seu coração, observando as atitudes. Aquele que é sábio sabe que quanto mais ele fica parado, praticando coisas erradas, mais e mais ele vai descer ao poço do pecado. Versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos, diz a palavra do Senhor. Felizes são os seus filhos, os filhos depois dele. Ou seja, a melhor herança de um pai ou de uma família, da mãe, é os filhos. Nós já falamos isso em outros versos. Ele diz mais aqui no versículo 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, observe, o rei não se assenta no trono a qualquer momento. Ele se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Ou seja, qual que é o objetivo do rei em julgar? É dispersar o mal. Qual que é o objetivo de Deus querer reinar no seu coração? É expulsar o mal de dentro do nosso coração. O Senhor detesta o uso de dois pesos e de duas medidas, verso 10. Versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Observe que Deus, até as ações das crianças, Deus hoje sabe o que elas estão falando. Crianças aqui, crianças que sabem o que é certo e o que é errado. Então, quando uma criança já sabe o que é certo e o que é errado, ela precisa entregar o seu coração para Jesus.
Ela precisa deixar ou abandonar aquela vidinha de pecado que ela comete, porque um adulto pecador, ele começou na infância a ser pecador. Então, querido pai, querida mãe, talvez eu esteja falando para alguém que fica proibindo o filho de se batizar, de entregar a vida para Jesus. Querido amigo, querida amiga, se o seu filho já tem idade de ser batizado, permite que o seu filho seja batizado. Se ele não quer, force ele a se batizar. Ah, mas eu não vou ficar forçando o meu filho. Ou você força o seu filho para o bem. Um dia o inimigo de Deus vai arrastar o seu filho à força para o mundo mal. Então hoje, querido amigo, você que tem um filho que tem uma idade que já pode entregar a vida para Jesus, permita que o seu filho entregue a vida para Jesus, para que o nome dele vá para o livro da vida do Cordeiro. Versículo 12. O ouvido que ouve, olha só, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Ou seja, todos os nossos órgãos foi Deus quem criou. Agora, quando ele fala ouvido aqui, ele está falando, olha, você que ouve, você que tem ouvido e ouve, a palavra ouve aqui é obedece, você ouve para obedecer, você vê para se desviar do mal. Então hoje Deus está falando para você, filho, o seu ouvido está para quê? Para cada vez mais se afastar de mim? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Por quê? Porque os nossos olhos vão ser guiados pelo Espírito Santo para desviar do mal. Porque é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente enxergue as coisas erradas e se afaste delas. Agora olha só, verso 17. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. O gosto amargo que o pecado deixa é triste, queridos amigos. Versículo 20. Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Indigno de ser chamado de filho. Se esse filho, ele amaldiçoou o seu pai, ele é indigno de ser chamado de filho. Se você não dá valor ao seu pai, à sua mãe, aquele que ele deve receber toda a honraria, porque seu pai e sua mãe foi eles que colocou você no mundo. Se você o amaldiçoa, você é indigno de ser chamado de filho. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Falando aqui agora de uma herança que não é abençoada, de alguém que quer uma herança de um pai que ainda está vivo. Lembra da parábola que Jesus conta no capítulo 15 do livro de Lucas, do filho pródigo? O filho pródigo recebeu uma herança que ele não merecia, porque o seu pai ainda estava vivo. Seu pai era dono de tudo. E o seu pai dá para ele e ele vai e gasta tudo. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Quando você quer algo que não te pertence, saiba que você não vai fazer bom uso disso. Entenda que a herança que é somente quando o pai ou a mãe vem a não existir mais, ou eles vêm a óbito. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas, de 2 pesos e uma balança desonesta, não é boa. Ou seja, cuidado em você ser uma pessoa parcial. Um você julga de um jeito, outro você julga do outro. Você trata um filho de um jeito, trata outro filho do outro. Precisamos tratar os nossos filhos igualmente. Olha só, versículo 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Já que nós não entendemos o nosso próprio caminho, o nosso próprio caminhar, porque nós não sabemos o que é bom, coloque a tua vida nas mãos de Deus e permita que Ele hoje faça morada em seu coração. Versículo 27. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. A lâmpada serve para iluminar lugares escuros. A palavra do Senhor, ela é capaz de encontrar lugares escuros da nossa vida e trazer luz para que a gente possa parar de viver no pecado. Hoje a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não importa qual caminho você esteja, não importa qual buraco do pecado você esteja, se você permitir que a luz da palavra chegue hoje no seu coração, ela vai iluminar a sua vida até a volta de Jesus. Por isso, é importante que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor.
Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. Querido amigo, o trono do Rei da Glória, a base dele é a graça. A base dele é a misericórdia. Mas um dia, essa graça, essa misericórdia, ela vai ter fim. E o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, Salomão diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, para onde nós vamos, não há sabedoria, não há conhecimento, não há coisa alguma. Ou seja, enquanto estamos vivos, hoje é o dia da oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixe a palavra de Deus hoje entrar no seu coração e iluminar os lugares tenebrosos do seu coração, para que a graça possa chegar e a graça, então, fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha uma ótima terça-feira na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.